Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. A nossa saudação sempre aqui nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo no sinal aberto da TVAL disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E ontem, aqui no Parlamento, tivemos uma reunião conjunta de 5 comissões permanentes aqui da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, Educação e Cultura e também a Comissão de Saúde, para discutir alguns projetos que foram encaminhados pelo governo do Estado. Houve essa discussão com a aprovação de alguns projetos e um desses projetos aprovados prevê como é que pode ser feita um regramento para a distribuição de medicamentos que a pessoa usa. Ela usa uma parte da cartela, não usa o resto, poderia então doar esses medicamentos que sobraram, Marcelo? É uma iniciativa chamada Programa Farmácias Solidárias e Comunitárias, por meio da qual a pessoa que eventualmente tiver um remédio que não é remédio que haja exigência de receita médica, remédio não controlado, às vezes um analgésico, um antitérmico que não precise necessariamente de receita, esses remédios, se a pessoa tiver em casa sobrando e não for usar mais, ela leva até esse programa que fará ali a seleção, fará o controle para ver se esse medicamento está apto para ser consumido. E esse medicamento seria distribuído para a população. É um dos 10 projetos do Poder Executivo que está em tramitação aqui na Assembleia e a maioria desses projetos devem ser votados ainda essa semana aqui pelos deputados. Quem conversou com a gente sobre esse projeto da Farmácia Solidária foi o deputado Márcio Machado, do PL, que deu mais explicações sobre essa iniciativa. Acompanhe. Projeto importante do governo do estado que vai beneficiar muito a sociedade catarinense. Você compra um medicamento e você não utiliza todo o medicamento. E se ele tiver na validade, você vai poder fazer uma doação para as farmácias que estão nas universidades para que elas possam redistribuir, fazer uma triagem, organizar ele certinho, cortar, deixar que as pessoas possam utilizar esse medicamento. Às vezes, comprei um medicamento, não usei, pode doar, porque geralmente a gente joga fora. E outro projeto que também foi votado durante essa reunião conjunta das comissões fala de uma anistia para servidores públicos que não quiseram se vacinar contra a Covid-19 depois da pandemia no retorno às aulas, Marcelo. Isso, ele trata dessa questão dessa anistia, eventualmente a pessoa que não quis se vacinar. A gente lembra que durante uma época da Covid havia exigência da comprovação da vacinação para vários atos, inclusive para você se matricular seu filho em escola. O Executivo encaminhou esse projeto para anistiar servidores que não tenham obedecido a essa exigência. Porém, o projeto recebeu uma emenda nas comissões, aprovada essa emenda, que permite que essa anistia seja estendida aos servidores que eventualmente não foram ao trabalho por medo de se contaminar pela Covid, porque em alguns momentos houve a volta ao trabalho, houve a ordem para o retorno ao trabalho dos servidores e alguns não se sentiram seguros, com medo de contaminação, não obedeceram essa ordem ou fizeram greve eventualmente por causa disso e esse projeto recebe a emenda para anistiar também os servidores nessa situação. Emenda que foi apresentada pela relatora, a deputada Luciane Carminati, e a gente conversou daí com o deputado Mário Mota, que também acompanhou essa votação e falou um pouco mais sobre esse projeto que foi então aprovado e segue tramitando aqui no Parlamento. Acompanhe. A deputada acrescenta uma emenda modificativa que, como eu disse, acresce, além desses servidores que receberam punições disciplinares e descontos, também os demais que fizeram aquela chamada greve sanitária, que era justamente o inverso da situação, que não quiseram ou não desejaram ir trabalhar antes de tomarem a vacina, no momento em que a vacina não estava disponível, segundo o relato que justifica, inclusive, a própria emenda da deputada Luciane Carminati. Lembrando que tanto esse projeto quanto o outro das farmácias solidárias e os outros projetos também encaminhados pelo governo do estado devem entrar na ordem do dia de hoje, sendo votadas então aqui pelos deputados em plenário e depois seguindo para a sanção do governo do estado. E aqui na Assembleia Legislativa, desde ontem, nós temos um novo deputado, Silvio Zancanaro, do PSD, que assumiu a vaga no lugar do deputado Júlio Garcia, que pediu uma licença por motivos pessoais, fazendo aí um rodízio entre os deputados suplentes do partido PSD. Silvio Zancanaro foi prefeito de Campos Novos, na região central do estado,
Ele foi prefeito por 2 mandatos, renunciou em 2022 para concorrer à reeleição e ficou como terceiro suplente do PSD. Esse é um procedimento comum aqui na Assembleia. Os partidos eventualmente fazem com que os titulares dos mandatos peçam licença por 30 ou 60 dias, permitindo que eventualmente os suplentes, que também colaboraram para essa eleição, possam exercer o mandato de deputado. A gente acompanhou essa cerimônia realizada ontem aqui no plenário e conversamos então com o deputado suplente Silvio Zancanaro, que falou mais sobre as expectativas para esse período de 60 dias em que ele estará aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe. Pautas é o que não falta. Principalmente eu que venho de uma experiência do Executivo, nós temos muita característica de tentar aproximar o Estado com os municípios. Sou um deputado municipalista, onde conheço as prerrogativas que o município precisa e estreitar esse laço com certeza vai ser uma das principais bandeiras. Além de infraestrutura, que nós estamos precisando e urgentemente melhorar os acessos de transporte, de conduta, de possibilidade de grãos, ou seja, de uma infraestrutura necessária de ir e vir a todos. E a Comissão de Finanças e Tributação também esteve reunida aqui no Parlamento no dia de ontem e discutiu e votou vários projetos também de autoria do Governo do Estado, dessa vez tratando principalmente de incentivos fiscais para diversas áreas aqui de Santa Catarina. Daqueles 10 projetos que eu falei no começo, que são todos executivos, 6 estão mais relacionados à área de tributação ou emendas do orçamento. A Comissão de Finanças se reuniu para discutir esses 6 projetos e todos foram aprovados. A gente pode destacar aqui, entre os aprovados, um que altera o texto de 3 leis de natureza tributária, com o intuito principalmente de atualizar a legislação do ICMS catarinense a mudanças na legislação federal. Outro projeto bastante esperado pelo setor produtivo é um que trata da concessão de benefício fiscal para vários setores da economia catarinense. Por exemplo, produção de eletrodomésticos, de torres de transmissão de energia, de móveis, de suco de frutas, estabelecimentos que industrializam trigo, entre outros grãos, por exemplo, como o arroz. Há também nesse projeto algo que é aguardado há muito tempo pelo setor leiteiro, uma série de medidas, não só benefício fiscal, mas como equiparação de alíquotas de ICMS com estados vizinhos, de tal forma a aumentar a competitividade do leite produzido em Santa Catarina, também daquele que é industrializado e vendido para o consumidor final. Esses projetos, Deluana, todos devem ser votados hoje à tarde aqui na sessão. Isso, com transmissão ao vivo pela TVA, também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. Lembrando que a equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa sempre faz uma cobertura completa de todos os projetos. Mais detalhes sobre todos eles já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento. E agora um pouquinho que a gente fala agora é sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, sobre um projeto que já está tramitando aqui, ou já foi aprovado, Marcelo, sobre segurança das crianças na praia. Uma proposta interessante de Maurício Peixe, que exerceu o mandato aqui por muitos meses, mas agora, em função de licenças, ele está afastado, ele é suplente, mas nesse período em que ele esteve aqui na Assembleia, ele apresentou esse projeto que você pode conferir a postagem no Instagram da Assembleia, o @AssembleiaSC. Qual que é a proposta do deputado? Distribuição de pulseiras para crianças de até 12 anos em praias. Para quê? Para que essa pulseira tenha dados referentes, melhor dizendo, à identificação dessa criança e à identificação dos seus pais, para, num caso dessa criança sumir, desaparecer, se perder ali no meio da multidão, somente no período de temporada, né, que as praias ficam lotadas, para que possa se facilitar a localização dessa criança e a localização de seus pais ou responsáveis. Você acompanha essa e outras postagens da Assembleia nas nossas redes sociais, essa aqui especificamente na nossa conta no Instagram, o @AssembleiaSC. Isso, a equipe daqui sempre cobrindo tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E tivemos também reunião da Comissão de Esportes e Lazer aqui da Assembleia Legislativa, e os deputados que integram a comissão receberam representantes da FESPORT, a Fundação Catarinense do Esporte, que falaram sobre a situação da entidade, inclusive falaram da necessidade de mais servidores. Isso, os servidores efetivos da FESPORT são em pouco número. Nós temos cerca de 30 e a mais da metade deles hoje está exercendo cargo em outros órgãos do Poder Executivo. Por quê?
A FESPORT não conta, segundo esse servidor que participou da reunião da comissão, o Leonardo de Luca, não conta com legislação para criar uma progressão na carreira que estimule a presença, a permanência desses servidores lá na FESPORT. E a falta de servidores tem prejudicado o andamento de políticas públicas importantes para o esporte. Lembrando que a FESPORT é o órgão responsável em Santa Catarina pela promoção e pela realização do esporte não profissional. Competições aí conhecidas há décadas, como o JASC, dependem da FESPORT. Por isso, a comissão trabalhou muito em cima dessa questão da necessidade de ter uma FESPORT forte. E isso passa não só por melhoria nas condições dos servidores, mais servidores, mas também por questões como um plano estadual de saúde e ainda um fundo específico para o esporte. A gente acompanhou essa reunião... Eu falei saúde, né? Na realidade é esporte. Isso. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Esportes e Lazer, realizada aqui na Assembleia Legislativa. Conversamos com o deputado Fernando Krelin, que é o presidente da comissão, e também com o Leonardo de Luca, que é o analista de esportes da FESPORT, que falaram ambos sobre essa situação. Acompanhe. A gente fez um levantamento geral e um dos levantamentos apontados aí foi com que realmente a FESPORT está com efetivo, né, um número de funcionários muito abaixo do que o trabalho que eles têm, né? O esporte catarinense ele precisa ser respeitado, precisa ser valorizado e, inclusive, isso começa dentro de casa, valorizando seus servidores. Hoje nós temos uma secretaria com apenas 13, 14 colaboradores, servidores de carreira lá dentro, sendo que muitos, mais de 14, 15, estão fora em outras secretarias, porque eles têm um atrativo, funções gratificadas que acabam influenciando diretamente em suas vidas, eles acabam indo para outras secretarias. O que a gente quer é que a Secretaria de Administração, a Casa Civil, tenha um entendimento que realmente a gente precisa valorizar os servidores da casa, da FESPORT, porque senão daqui a pouco, se a gente não fizer um movimento, onde já tinha 30 servidores, hoje está em 15, daqui a pouco pode ficar em 5, 6, 7 e o esporte catarinense ser prejudicado. O fortalecimento da casa passa também pela busca dos servidores que estão à disposição dos outros órgãos, com uma valorização salarial, com a equiparação salarial que por meio da gratificação que outras secretarias e fundações do Estado já recebem, né? Então isso seria um atrativo para outros servidores retornarem. E a Comissão dos Direitos do Consumidor e de Legislação Participativa também esteve reunida na manhã de hoje e falou sobre a situação da Defensoria Pública aqui em Santa Catarina. Também, Marcelo, qual é a principal necessidade? Defensoria Pública do Estado, que tem pouco mais de 10 anos de atuação, foi uma das últimas a ser criada no Brasil e ainda, segundo a ouvidora, padece de muitas necessidades, tem muitas necessidades, melhor dizendo, para poder funcionar e atender o maior número possível de pessoas. Atualmente, das 112 comarcas de Santa Catarina, a Defensoria está presente em menos de 30. Além disso, nós temos, segundo ela, 70% da população que dependeria desse serviço da Defensoria, não consegue ainda acessar esses serviços porque não há defensores públicos suficientes para atender todo esse público, até porque a Defensoria não está presente em todas as comarcas. Esse debate coincide com o debate aqui dentro da Assembleia de 3 projetos de lei complementares de autoria da Defensoria Pública que tentam aí mudar esse cenário. Esses projetos passaram ontem naquela reunião conjunta, 2 deles, um não passou porque não há consenso e a votação deles ainda hoje, Deluana, depende aí de um acordo de líderes. É uma questão que ainda levanta muita polêmica entre os deputados. Assunto que a gente segue acompanhando também. Assim como acompanhamos essa reunião da comissão, conversamos com o deputado Mário Mota, do PSD, que é o presidente da Comissão de Legislação Participativa, e também com a Maria Aparecida Luca Calvila, que é a ouvidora-geral externa da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina. Acompanhe. Nós pretendemos construir com essa comissão um projeto de expansão da Defensoria Pública com um diagnóstico do Estado de Santa Catarina, em que nós vamos ouvir a população. Então, a ideia que nós temos é fazer audiências públicas por meio de uma ouvidoria itinerante e da Assembleia Legislativa itinerante também, para que a gente possa estar fazendo audiências públicas nas principais mesorregiões do Estado, que são 6, e ouvir a população quanto a quais expectativas a população, e especialmente a população mais vulnerável, tem em relação à efetivação desse direito. Nós tivemos uma luta que começou em 2006, me parece, um pouco antes. Então, você imagina, nós tivemos praticamente em 10 anos
para constituirmos um atendimento em 26 comarcas do Estado. Nós não podemos, dependendo da vontade política, demorar 40 anos para completar as outras 86 comarcas no recebimento da Defensoria Pública. Lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. A previsão é que hoje, a partir das 15 horas, haja uma apresentação do balanço de contas do Ministério Público aqui do Estado, falando sobre a situação nesse ano que passou. E também, a partir das 16 horas, então, ordem do dia, com votação de vários projetos, inclusive todos esses projetos encaminhados recentemente pelo governo do Estado aqui de Santa Catarina. Tudo com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações do Parlamento Catarinense nas nossas redes sociais, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.